Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Castanhari e eu acredito que esse é o vídeo mais importante que eu já fiz em toda a minha história na internet. Então, por favor, assista esse vídeo até o final e compartilhe ele com o maior número de pessoas possível. Esse é um pedido de coração que eu tô fazendo pra vocês, porque o simples ato de trazer informação pode sim salvar vidas. Bem, mês passado eu fiz um vídeo sobre o coronavírus no meu canal, explicando a origem da doença na China e como ela se espalhou pelo mundo. Na época do vídeo ainda não tínhamos nenhum caso de coronavírus no Brasil, mas hoje a situação é bem diferente. Até a gravação desse vídeo foram 3.904 casos de Covid-19 no Brasil, com 111 mortes. Há uma semana eram menos de 1.000 casos. No mundo já são quase 600 mil pessoas com coronavírus. E é por isso que eu chamei o infectologista Sérgio Zimmermann, que me ajudou a responder a maioria das dúvidas sobre o vilão da vez, o coronavírus. Então todo o conteúdo em relação ao coronavírus que está nesse vídeo foi revisado pelo infectologista, não são informações que eu tirei do meu bumbum, então podem confiar, são informações checadas por um profissional. As perguntas que vocês vão ver nesse vídeo foram tiradas do meu Twitter, Instagram e YouTube, beleza? Não nos pergunta qual o tempo estimado para o fim da pandemia. Bem, isso depende de como o governo reage ao início da pandemia. Imagine que os países com surto de coronavírus são vários Titanics acelerando em direção ao iceberg. Cada nova pessoa infectada adiciona mais velocidade para o seu Titanic, e quanto mais velocidade, mais difícil de pará-lo. Logo, mais danos serão causados ao navio. Se você colocar o país inteiro em quarentena, parando tudo, escolas, comércio, parques, tudo, você aciona um freio de emergência no seu Titanic. Só que ele não vai frear imediatamente. Quanto mais velocidade ele alcançou, mais tempo ele vai levar para parar completamente. O barco da China, por exemplo, acionou o freio no dia 23 de janeiro com 1.000 casos. E o navio está começando a parar só agora, final de março, com mais de 80 mil casos e 3.000 mortes. A Itália demorou muito para puxar seu freio. Fizeram isso no dia 8 de março, quando o país já tinha 7.300 casos e o navio deles parece estar começando a frear só agora. Então não tem como saber ainda quando ele vai parar, ou seja, quantas pessoas serão afetadas. Tá, mas e o nosso navio, Castanhari? O Brasil está tentando acionar o freio. Já estamos vendo várias iniciativas acontecer em algumas cidades e estados, mas o freio ainda não foi totalmente puxado. E de 10 dias para cá, o número de casos no Brasil tem aumentado de uma forma muito rápida, o que significa que o nosso barco vai pegar muita velocidade e vai ser difícil parar. Então, para ter uma estimativa precisa de quando tudo isso vai acabar, antes a gente precisa puxar o nosso freio. Ou seja, temos que ficar em casa enquanto todos os médicos e outros profissionais da saúde estão lá trabalhando, se arriscando por nós. Para vocês terem uma ideia da importância da quarentena, cientistas fizeram uma projeção de mortos assustadora caso nenhuma medida seja tomada, que pode levar, no pior cenário, a mais de 1 milhão de mortos no Brasil. Gabi pergunta, como diferenciar uma gripe do coronavírus? Sim, é possível que você não esteja com o coronavírus e sim só com uma gripe ou um resfriado comum. Eu vou deixar então agora na tela uma tabela que pode te ajudar a saber se os seus sintomas são de coronavírus ou então de uma gripe ou resfriado. Caso os sintomas do coronavírus se confirmem, é aconselhável que você fique 14 dias em total isolamento e só procure um médico caso você apresente falta de ar, ou seja, dificuldades para respirar. Quanto tempo o coronavírus vive no ambiente externo? O coronavírus é transmitido de pessoa por pessoa pelo ar, nas gotículas presentes na tosse ou no espirro, quando você encosta em objetos ou aperta a mão de uma pessoa infectada e depois coloca sua mão na boca, nariz ou olhos. E a sobrevivência do vírus depende de vários fatores, como temperatura e umidade. Alguns estudos demonstraram que o vírus pode sobreviver em suspensão no ar por algumas horas. Ou seja, se eu tô lá numa sala conversando com meus amigos e estou infectado e espirro, o vírus consegue ficar vivo no ar ainda infectando outras pessoas por até 3 horas. Por isso que é importante abrir as janelas e ventilar os ambientes. Em superfícies ou objetos como aço, madeira, papel, plástico e vidro, ele pode sobreviver até 3 dias. Thales Souza. O vírus se espalha principalmente em locais frios ou isso é mito?
Ainda não há provas de que o frio fortaleça o coronavírus ou que o calor deixe ele mais fraco. Algumas doenças respiratórias se espalham mais no frio por dois fatores. O primeiro é que a sua imunidade baixa e o segundo pelo fato das pessoas ficarem mais aglomeradas em ambientes fechados. É por isso que doenças respiratórias se espalham com mais facilidade no frio. Então o coronavírus não vai morrer no calor do Rio de Janeiro. Além disso, não há evidências que mostrem que a vitamina C, vitamina D, inhame, própolis, banhos quentes e frios, 30 minutos de sauna e chá de erva doce ajudam a combater o novo coronavírus. Isso tudo é fake news. Humanos podem transmitir o coronavírus para animais? Bem, até agora temos poucas informações sobre o assunto. O que se sabe é que apenas um cachorro, um Lulu da Pomerânia, sabe aquele pequenininho, teve um fraco positivo para o vírus no Japão. O cachorrinho não apresentava sintomas, mas mesmo assim ele ainda foi colocado em quarentena. Então os pesquisadores acreditam que os pets podem só carregar o vírus. De qualquer forma, a Organização Mundial da Saúde disse que não há evidências de que cães e gatos possam contaminar os seus donos, mas recomenda, se você está com o coronavírus, fique longe do seu cachorrinho, do seu gatinho, do seu papagaio, sei lá. Luquinha pergunta: já se sabe se quem pegou a doença uma vez pode pegar de novo? Ainda não existe um estudo aprofundado sobre o assunto, porém já existem 2 casos de pessoas que pegaram coronavírus 2 vezes. Uma delas é uma mulher de 40 anos que trabalha como guia de ônibus de turismo no Japão. Ela foi diagnosticada com a doença 2 vezes. E é bom lembrar que infecções reincidentes também aconteceram na China. Então mesmo se você já pegou o coronavírus, é melhor não se arriscar. Caroline Lins pergunta: as pessoas podem sofrer sequelas depois de se curarem do vírus? Bem, médicos de Hong Kong detectaram em alguns recuperados uma diminuição das funções pulmonares e constante fôlego curto. E assim, apesar do grupo examinado ser relativamente pequeno, há sim os primeiros indícios de sequelas duradouras causadas pela infecção. E uma das mais perigosas é que a função pulmonar pode cair de 20 a 30% depois da cura. Mas é importante lembrar que esses dados são preliminares. Ainda é necessário acompanhar mais casos para chegar a uma conclusão. Se tem os sintomas, corro para o hospital ou fico em casa isolado? Se você tiver com todos os sintomas do coronavírus que a gente mostrou naquela tabela, com o agravamento da febre não passar e a constante falta de ar e dificuldade para respirar, aí sim é hora de ir para um hospital para fazer uma avaliação médica. Caso contrário, trate os sintomas em casa. Tome bastante água, tome um antitérmico para sua febre, como por exemplo dipirona, e paracetamol para as dores no corpo. Além disso, não utilizem o anti-inflamatório e antitérmico ibuprofeno. Ele pode aumentar a replicação do vírus. E é importante dizer que ainda não existe um remédio para o coronavírus. Medicamentos para o coronavírus estão sendo testados no mundo inteiro e devem apresentar algum dado conclusivo nos próximos meses. Estou com a Covid-19. Devo parar de tomar algum medicamento? Não, continue tomando seus medicamentos normalmente. Por que o vírus é tão agressivo em algumas pessoas e em outras não apresentam sintomas? Existem algumas pessoas que são mais vulneráveis ao coronavírus. Nessas pessoas, os sintomas podem aparecer de forma mais agressiva, enquanto outras podem ter a doença sem sequer saber. É importante lembrar que a taxa de mortalidade do coronavírus cresce junto com a idade da pessoa infectada. Quanto mais velho, mais vulnerável. Para você ter uma ideia, pessoas com mais de 80 anos têm uma taxa de mortalidade que pode chegar a quase 15%. O coronavírus também é especialmente perigoso em pessoas com doenças cardiovasculares, respiratórias, hipertensão ou diabetes, neoplasias, pessoas que usam imunossupressores e transplantados. E mesmo tendo efeitos mais graves em pessoas mais velhas, isso não significa que pessoas mais jovens como eu estão imunes, ainda mais se apresentarem alguma das condições que eu listei aqui anteriormente. Evelyn pergunta: se uma mulher grávida é infectada, o bebê também é? Primeiro é bom deixar claro que as grávidas não estão no grupo de risco. E segundo é que ainda não se tem 100% de certeza. Mas estudos preliminares mostraram que mesmo se uma mulher grávida estiver com o coronavírus, ele não será transmitido para a criança. Além disso, fiquem tranquilas em relação à amamentação. Um estudo do The Lancet mostrou que o vírus não é transmitido pelo leite materno. Mas, de qualquer forma, se você é gestante, siga todas as recomendações que eu já mostrei aqui. Lelo pergunta: quanto tempo até sair uma vacina para isso? Vários países estão pesquisando uma vacina, mas mesmo se ela for de fato criada, ainda precisa passar por muitos testes. Não é simples assim, criou um negócio, vacina todo mundo. Não, não é. Falando de forma direta, uma vacina pode demorar mais de 1 ano para estar disponível para todo mundo. E uma coisa muito importante, Cuba não desenvolveu nenhuma vacina para o coronavírus. Se você vê isso na internet, saiba que é fake news. Pergunta da Isa: usar luvas é mais eficiente do que usar máscaras? Primeiro vamos falar das máscaras. Não é necessário você usar máscaras, a não ser que você esteja com
sintomas, mesmo porque essas máscaras não impedem o contágio. Aquela máscara usada por médicos nos hospitais, o modelo N95, é bem diferente daquelas que vendem em farmácia, porque a N95 é feita para filtrar micro-organismos e partículas do ar. Nas máscaras comuns, o ar passa mais fácil por elas. E se o ar passa, o vírus também. A máscara é muito mais efetiva para impedir que uma pessoa doente contamine as outras com sua saliva do que para evitar que você seja contaminado na rua. E sobre as luvas, elas podem até ajudar, mas você precisa continuar lavando suas mãos com sabonete. Isso é obrigatório mesmo usando luvas. Quais produtos de limpeza matam o coronavírus? Bem, existem vários produtos que acabam com o coronavírus, como álcool 70%, água sanitária ou uma mistura química muito misteriosa e avançada chamada água e sabão. Lave bem as suas mãos com água e sabão por cerca de 20 segundos que pronto, você estará protegido. O coronavírus tem uma cápsula de gordura externa que faz com que ele consiga penetrar nas células. Aliás, essa camada de gordura é o que dá nome ao coronavírus, porque ela tem o formato de uma coroa. Esses produtos de limpeza e higiene que eu falei aqui retiram essa cápsula protetora e deixam o vírus exposto. Pode ser que ele não morra, mas é como tirar o ferrão de uma abelha. Ela continua uma abelha, mas não vai conseguir te causar nenhum dano. Mas Castanhari, pedir para ficar todo mundo em casa não é exagero? E a economia? Pessoal, presta muita atenção no que eu vou falar. A principal questão sobre o coronavírus é que ele se espalha rápido demais. Uma pessoa pode infectar até 3 pessoas. E isso pode criar um dos maiores problemas dessa crise, sobrecarregando completamente o sistema de saúde, o que vai criar um verdadeiro caos nos hospitais. Não vai ter espaço para tanta gente doente, galera. E é exatamente o que já está acontecendo em países como Espanha e Itália. Ou seja, vai acontecer também no Brasil. E é por isso que nós já estamos se preparando. A Prefeitura de São Paulo, em parceria com hospitais particulares, começou a montar estruturas para leitos no estádio do Pacaembu. Mas isso ainda não é o suficiente. Olha só o que acontece quando uma pessoa infectada trabalha de casa. Ela deixa de infectar várias pessoas. É isso que vocês precisam fazer. Ficar em casa. Castanhari, o que acontece comigo que não tenho carteira assinada e dependo da minha barraca de hot dog? Eu realmente entendo que tem muitas pessoas que não podem simplesmente parar de trabalhar. Aqui no Brasil o que vai rolar é o seguinte: a Câmara dos Deputados elaborou um projeto para ajudar os trabalhadores informais, que são aqueles que não têm carteira assinada, com uma renda básica durante 3 meses. Serão R$600 por adulto, no máximo de 2 pessoas por família. Então, uma pessoa sozinha que está nesse programa vai receber R$600. Um casal com 2 filhos vai receber R$1.200. E uma coisa importante é que mulheres que sustentam a casa como mães solteiras vão receber R$1.200, sempre com o dinheiro sendo depositado na conta da pessoa. Quem se enquadra no programa e já está inscrito no cadastro único vai ser beneficiado com isso. E quem ainda não tem esse cadastro pode se inscrever online. E é importante falar que essa proposta não é do governo Bolsonaro, na verdade o projeto foi criado pela Câmara dos Deputados. Eles negociaram com o líder do governo que concordou com o projeto. E é bom lembrar o seguinte: os trabalhadores pobres do Brasil são os que mais vão sofrer com essa crise. Além disso, a iniciativa privada também poderia ajudar. Fica aqui meu apelo para empresários como Roberto Justus ou o dono da Rede Madeiro, para que eles doem alguma quantia significativa para poder ajudar também esses trabalhadores, já que eles estão dizendo que essa histeria toda é desnecessária. Eu tô deixando aqui na descrição também uma cartilha que o nosso infectologista Sérgio nos disponibilizou, com várias outras perguntas e respostas sobre o coronavírus que não deu tempo de colocar nesse vídeo. Clique aqui para você acessar caso tenha ainda alguma dúvida. É isso, galera, eu não vou pedir que vocês deem like nesse vídeo, porque o que importa mesmo é que vocês compartilhem esse vídeo aqui com todo mundo no WhatsApp, em todas as redes sociais. Quanto mais pessoas assistirem esse vídeo, mais informação, logo menos infectados. Você pode estar ajudando a salvar uma vida trazendo informação para as pessoas. E, muito importante, fica em casa. Bora ficar em casa, por favor. Se você tem condição, fique em casa. Isso é essencial para parar essa pandemia agora, tá bom? Um beijo, tchau.